Olá, chegamos para mais um episódio de novo, porque a gente estava gravando, mas deu um errinho aqui. Está tudo certo, produção? Para o nosso episódio do 24Cast semanal, onde a gente traz muitos assuntos ligados aqui, Bittrex e todo o universo aí que está relacionado. Já estamos aqui desde outubro de 2018, então já passamos aí de 300 episódios. Se você tiver vendo a gente pelo YouTube, eu queria te convidar a seguir a gente aqui no canal e, se possível, também dar um joinha aqui para o nosso conteúdo. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí para a gente também, porque aí o conteúdo chega a mais pessoas, tá bom? Antes de trazer aqui o assunto, que a gente vai fazer um grande lançamento, eu queria dar 2 recados legais. Primeiro, nossos parceiros, Pipe Lovers, maior comunidade de vendas do Brasil. Por lá você consegue aprender vendas de uma maneira muito bacana, com comunidades diferentes. Então, dentro da comunidade você tem uma galera que só fala de grandes compras, gerente de canais, SDR. Então, você tem todas as áreas, né, as sub-áreas aí de vendas. Então, é bem legal. Tive recente lá fazendo um Masterclass. E o nosso outro parceiro é a Sonax Telecom, ou a SonaVoIP, que tem uma telefonia VoIP de altíssima qualidade, 100% integrada aqui ao Bittrex. Inclusive, te convidar, pedir para a produção deixar aqui um QR Code para você baixar lá no Marketplace do Bittrex essa integração, esse aplicativo para você testar por 14 dias, tá bom? Então, o Sonax é um nosso grande parceiro aqui. E se você estiver vendo esse conteúdo em agosto de 2025, eu não posso deixar de te falar da campanha. Então, o Bittrex tem uma campanha agora no mês de agosto de 2025, 35% de desconto para você, para novas assinaturas Standard, Professionals e Enterprise, todas as variações ali de quantidade, tá bom? E se você precisar fazer upgrade, também consegue ter esses 35% de desconto sempre no anual. Entre em contato aqui com o nosso time, você vai ter um suporte diferenciado, forma de pagamento diferenciada, e aí vai ser uma honra ter você como parceiro aqui da CRM Fink. 35% de desconto somente no mês de agosto de 2025. Produção, abre aí pra gente falar aqui com a minha convidada de hoje. E aí, Amanda, com a gente acho que é a primeira vez que você grava comigo. Primeira vez. É verdade. Primeira vez. Você tem outros conteúdos com a Bruna e tal, o Webinar, mas comigo é a primeira vez. Primeira Inclusive vez. com o Pio. Como pior, exatamente. Obrigado por estar aqui, né? A Amanda é do time, Mandinha, como a gente chama aqui. Ô, Amanda, antes de a gente falar do conteúdo, queria que você falasse os seus desafios, né? Hoje você está à frente da área de PO, né? Product Owner, que é uma área que a gente criou, a gente tem investido nos nossos produtos. Uhum. Queria que você falasse um pouco dos desafios que a gente tem tido, né, em relação a essa área. Boa essa, né? Boa. Muito boa. Eu comecei recentemente como PO, então inicialmente já é um desafio justamente por causa disso, né? Porque é uma área totalmente nova para mim. Mas eu acho que o principal desafio hoje é a gente tá evoluindo junto com o mercado. O mercado tá evoluindo muito rápido. Agora, com toda a questão da inteligência artificial, se a gente não correr atrás, a gente fica para trás muito rápido, né? Então, acho que esse hoje é o maior desafio. E como, pensando ali nos nossos produtos, né, da CRM Fink, que é voltado para o Bittrex, tem muitas ferramentas já. O Bittrex, por si só, já entrega muita coisa. Verdade. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás para tentar deixar a plataforma o mais completa possível com o que ele não oferece, Ser né? complementar, né? Complementar, justamente. A gente já tinha muitos produtos, né? A gente sempre criou muitos produtos, mas a gente nunca, como CRM Fink, talvez nunca parou para realmente dar uma cara, organizar, produtizar de fato, né? Sim. E aí você já era da casa, já estava aqui dentro, né? Teve essa movimentação. Eu acho que a gente tem esse desafio de fato agora de, primeiro, que esses produtos se tornem elegível lá para o Marketplace, vamos dizer assim. Sim. A gente já está com 4, 5 produtos lá, não me lembro. A gente pode falar deles. E a gente vai lançar hoje. E tem esse desafio de fato que você falou, né? De tentar acompanhar aquilo que o mercado quer, mas ao mesmo tempo, né, Amanda, não sei se você concorda, criar produtos que tenham a ver com o que o CRM Fink pensa e a forma que a gente entende também o mercado, né? Porque muitas vezes a gente não tenta recriar produto que outros já fizeram, que já tá ok, né? Acho que é uma característica bem importante que a gente tem aqui, né? Sim, com certeza. Eu acho que o que a gente mais traz de legal é justamente as ferramentas que são necessárias, Sim. mas também não são repetitivas. Isso aí. Então a gente tenta ser sempre muito, como que a palavra é, criativa nas nossas aplicações. Eu acho que eu ouvi o cliente entender o mercado, né? Porque tem muitos parceiros que acabam entregando o nosso produto, eles viram nosso parceiro também porque eles revendem, porque eles, enfim, ampliam o braço, né? Vamos chamar assim. Eles não precisam de novo investir nesse produto, uma vez que a gente já fez esse investimento. Hoje a gente tem, só para relembrar, a gente tem o Extrator, que foi o nosso primeiro produto no Marketplace, que já está lá há mais de 2 anos, se eu não me engano. Tem muitos conteúdos dele aqui. A gente tem um produto que a gente fez para a Sona, que é o Sonax SMS, né, que é um produto gratuito, tá lá. A gente recentemente também homologou
a parte de telefonia, né, da Telefonia Sonax, Sonax. que é o aplicativo lá que integra a telefonia. O GPT Maker, que já é um GPT grande Maker, sucesso, né? A gente sim. tem muita gente usando, tem muito legal. Até pedir para a produção deixar o QR Code aqui, quem quiser testar. O GPT Maker é uma ferramenta, é uma plataforma. Na verdade, sim, o GPT Maker é uma plataforma de criação de agente de IA. O que nós fizemos foi o GPT Maker Connector, que conecta essa plataforma com o Bittrex e você pode ter um agente de IA dentro do Bittrex. Então, sensacional. E hoje nós vamos fazer o lançamento oficial do RD Station Connector. Foi assim que a gente chamou? É esse o nome? Exatamente, RD Station Connector. Tá. Marketing Connector. É RD Station Marketing Connector, porque o RD tem outros produtos, né? Exatamente. Então, esse produto ele já existia, né? A gente já construiu ele, já estava no mercado e a gente foi colocando dentro das características que o Marketplace, que o Bittrex pede. E a gente teve essa semana que a gente está gravando aqui, teve a felicidade de ser homologado e de estar liberado lá, então, para a galera testar. Mas antes de falar do produto especificamente aqui, Amanda, eu queria que você falasse um pouco, você também tem acompanhado, do desafio que é também colocar um produto dentro das características que o Bittrex pede para ser de fato homologado no Marketplace, né? Porque não é simplesmente criar um produto e levar para lá. Não. Tem muita regra, tem muita solicitação por trás e leva tempo também, Sim. né? Não é de um dia para o outro. O RD aqui, esse daqui do RD Station Market Connect, a gente tá pelo menos 4 meses. Pelo menos, eu sei que é mais. Agora, no final, assim, que deu uma alavancada, porque dei com um vídeo que a gente gravou, que eles também pediram um vídeo em inglês, inclusive, né? Usando toda a ferramenta, mostrando tudo que ela oferece, inclusive não só os pontos principais, mas aquele o opcional, que são as automações, né? Então, com esse vídeo, acabou tornando mais rápido ali a reta final, assim, né? Mas eu sei que levou um tempo, eu peguei um pouco da metade em diante como PO, né? Antes eu só acompanhava instalando e configurando, testando. Mas como PO, essa última... Foi até, inclusive, legal, porque foi o primeiro aplicativo como PO já meu, logo no primeiro mês, que eu acompanhei de ponta a ponta, que também eu domino mais, eu conheço mais, porque é bastante solicitado esse aplicativo, né? É bastante vendido. Então foi muito interessante ele ser homologado já nesse primeiro mês que eu tô como PO. Verdade. E aí, para vocês terem uma ideia, né, que tá aqui com a gente precisa traduzir ele para português, né, que é a nossa língua nativa, espanhol e inglês, todo o manual nessas 3 línguas. Então, de alguma forma, a gente também, tudo bem, agora tem a inteligência artificial, mas tem todo o trabalho, né, de deixar nessas línguas, cuidar com as telas, cuidar com a interface, com o X, testar, bonitinho. Então, assim, não é tão simples. Bom, dito isso, Amanda, eu queria que você trouxesse assim, uma visão geral desse aplicativo que é o RD Station Market Connector, mas eu vou deixar muito claro aqui para a galera, antes de você falar o seguinte. Nós não temos nada a ver com a RD Station, com a empresa, né? A Resultados Digitais, né, que hoje é RD, que é uma empresa, inclusive agora do grupo da TOTOS, é uma empresa que já estava no mercado, que já tinha esse produto. Eu acho que eles são, até hoje, sendo líder no mercado nacional de um produto de automação de marketing, né? Então, o RD Station Marketing acredito que ainda seja líder absoluto no mercado nacional. O que nós fizemos e que nós vamos falar aqui é a integração entre esses 2 produtos. Então, se você precisa usar esse produto, você precisa ter o RD Station Marketing e o Bittrex. O que a gente fez está no meio do caminho e daqui a pouco a Amanda vai falar aqui das principais características. Importante dizer isso. A gente não substituiu. Mas o Bittrex não tem automação de marketing? Não. Isso aqui é uma coisa que, se você pegar conteúdos meus, todo ano eu faço um conteúdo lá no comecinho do ano de tendências Bittrex. Eu geralmente convido parceiro, eu sempre faço com o Isaac, com o Felipe Bento da BR24, abraço para ele inclusive. E a gente já falou há alguns anos, né? Pô, o Bittrex poderia ter uma automação de marketing. Dá para fazer? Dá, mas não é tão genuíno. Você tem que trilhar muitos caminhos para chegar no mesmo lugar que o RD já faz, e hoje em dia até com um investimento bem razoável. Dito isso, Amanda, eu queria que você explicasse um pouco desse aplicativo, característica que ele pede. Depois eu vou pedir para a produção passar um videozinho aqui, só para a galera entender o que é, telinha e tal, mas eu queria que você falasse qual que é o diferencial, falasse um pouco das características desse aplicativo. Acho que antes até de falar do aplicativo, vale lembrar que a gente começou ele com uma integração. Sim, ele era uma integração. Ele era uma integração e o fato dele vir como aplicativo é onde não é só isso interessante, né, de ser um aplicativo no Bittrex, mas o fato da autonomia que a gente libera para o próprio usuário final ter essa poder fazer tudo com as próprias mãos. Sem precisar
de nenhum apoio. Se ele for lá pelo Sim. manual, ele consegue fazer muita coisa. Exatamente. A gente tem o nosso apoio, o nosso time de suportes, consultores que podem ajudar, mas o legal do aplicativo é que ele vem com o manual, a gente tem vários vídeos ensinando, Sim. vídeos curtos, vídeos longos, assim, explicando o passo a passo de como instalar, como configurar corretamente, porque isso é muito importante, para o próprio cliente poder fazer também, né? Sim. Eu não sei se já vai ter um QR Code, né? Produção, mas se não tiver, eu pedi para a produção deixar o link aqui no descritivo desse episódio para você chegar até o Marketplace para baixar. Acho que tem 14 dias de teste lá também, Tem né? 14 dias de 14 teste. dias de teste, você pode baixar, lembrando, né? Você precisa ser cliente do RD Station Market e lá tem um manual, né? Que você falou, tem vídeo, a gente se propôs tentar dar o máximo de detalhe lá, mas se não conseguir, tem o nosso suporte. Prossegue, por favor. Vamos lá. Então, hoje, o legal do aplicativo, até a diferença, falando da diferença da integração para o aplicativo, é principalmente essa autonomia que o cliente e até o nosso parceiro vai ter em mãos, né, na instalação e na configuração, mas também porque ele trouxe melhorias e mais velocidade no próprio aplicativo. Então, hoje a gente consegue também, pelo aplicativo, a gente consegue fazer as próprias configurações, as próprias automações e... Uma curiosidade, enquanto você pensa. Enquanto eu penso. Sabia que já existia um aplicativo no passado, muito no passado, talvez uns 3, 4 anos atrás, mas ele foi descontinuado, foi feito por outro parceiro. Só uma curiosidade. Por outro parceiro também. Por algum motivo eles resolveram descontinuar, mas desde então a gente sempre teve muita demanda, porque a gente fazia por integração, mas isso tirava um pouco da autonomia do cliente. Foi aí onde a gente resolveu criar um aplicativo. Só curiosidade. Legal. Justamente o aplicativo, por essa independência que o cliente tem, né? A gente teve poucas integrações, eu acho, comparado com as instalações do aplicativo. Acho que foram poucas integrações. E a principal demanda era justamente porque hoje o que o aplicativo oferece que é muito legal? Por essa independência, a gente vai, na hora de fazer o deparo, na hora de fazer as configurações do campo, a gente pode excluir ou inserir sempre que a gente quiser. Então, se tiver um campo personalizado dentro do RD, a gente já pode trazer ele para o Bitrix. Ou seja, aquele depara do campo não fica... É o próprio cliente que faz o deparo, né? Isso, e se a gente ficava preso na integração... Deixa a telinha rodando aí, bem rapidamente, só para quem tá vendo pelo YouTube, né? Se a gente ficava preso na integração, toda vez que ia fazer alguma alteração, tinha que pedir pro nosso time fazer ali a mão de obra, abrir ticket e tudo mais. E isso eu acho que acaba sendo até um grande diferencial do aplicativo para integração, né? Sim. E esse é um primeiro ponto. Eu sei que tá na pauta aqui, então eu vou seguindo aqui na nossa pauta, né? Eu acho que isso fala um pouco da nossa motivação por trás desse desenvolvimento, né? Exatamente. Por que a gente tirou ele de um aplicativo? Porque tem alguns parceiros até que fazem lá por integração e tudo mais, tá tudo ok, tá? A gente só resolveu produtizar para dar essa autonomia pro cliente. Essa é uma das características, né, de fazer esse deparo. Um dos pontos que eu acho que é bem legal, eu queria que você falasse um pouco, é que ele é meio que bidirecional, né? Com todo o cuidado, óbvio, né? Sim. O legal do aplicativo ser bidirecional é que antes, né, comparando com a integração, até com o aplicativo anterior, que a gente teve outros aplicativos antes dessa versão final, né, que foi homologada, a gente conseguia antes só criar um lead dentro do RD, né? Fora trazer, já de forma nativa do aplicativo, trazer os leads do RD para o Bitrix, antes, na hora de enviar, a gente só conseguia enviar 3 campos. Os básicos, nome, telefone e e-mail. E agora, com o aplicativo que foi homologado, a gente consegue levar todos os campos personalizados. Só lembrando, né, que é muito importante, quando a gente fala de depara de campos, a gente precisa trabalhar com a mesmice dos campos. Então, se eu vou levar um campo tipo lista, lá no RD também precisa ser tipo lista. Campo série, texto livre, tem que ter esse cuidado na hora de configurar a compatibilidade dos campos, senão pode acabar dando ali um erro. Ou seja, dá para integrar um campo customizado, porque o RD permite. E o Bitrix também. Exatamente. Então você consegue tratar esses campos customizados. Sim, o RD não tem tantas opções de tipos de campo quanto o RD, mas os principais que são os que a gente mais usa, série, lista, número, ele tem. Então, acaba se tornando mais fácil para você levar informações para lá e para trazer para dentro do Bitrix. E essa questão do bidirecional é justamente isso, né? A gente pode trabalhar com várias questões na hora de levar e trazer. Então, a gente tem vários casos de uso, de diferentes usos dessa questão bidirecional. Pensando na jornada, né? Vamos fazer uma reflexão bem rápida aqui. A jornada, geralmente, né? Quando eu uso a automação de marketing. Porque tem muita empresa que segue usando o RD, porque já, de alguma forma, já estava lá dentro, já tinha volume. Então, geralmente, o lead chega no RD primeiro,
Aí ele lá recebe toda uma sequência de e-mail, né? Ele vai recebendo lá a sequência de e-mail e em algum momento lá no RD você meio que diz assim, ó, esse lead agora está pronto para um próximo passo. Aí neste momento ele vai para o Bittrex, né? É mais ou menos nessa linha, né? Isso, a gente tem dois tipos de gatilho para enviar do RD para o Bittrex, né? E aí depende de cada uso de cada cliente, né? Mas o legal é que a gente pode ter o gatilho de conversão. A gente tem 3 gatilhos, na verdade. O de conversão, que é qualquer lead que entra, não passa por uma qualificação, por uma pré-qualificação, bateu, já vai para dentro do Bittrex. Tem esse também de conversão, só que por evento. Então, como o RD é marketing, é campanha, ele é bem baseado em evento. Você tem os eventos específicos. Sim. E você pode escolher quais eventos você quer enviar. Então, se um lead veio para um evento específico, você configura essa especificação lá dentro e ele vai para dentro do Bittrex. E o outro gatilho, que é também bastante usado, é o da oportunidade, que é geralmente nos casos onde o usuário ele já faz a pré-qualificação, o SDR ou até a própria equipe de marketing faz a qualificação desse lead dentro do RD, ele marca como oportunidade e essa oportunidade, que é a estrelinha que tem lá no lead, a gente usa para trazer para dentro do Bittrex já pré-qualificado. Legal. E aí já vai para o time de vendas lá no funil, enfim. E os campos que ele quer trazer fica dentro desse depara que é aberto, né? Exatamente. E aí a gente faz o depara pelo aplicativo. Tanto do envio do RD para o Bittrex, quanto do Bittrex para o RD. Uma pergunta, eu não sei como que é, não sei se tem a resposta também, tudo bem. Porque antigamente eu lembro que ele usava o e-mail para saber se ele já existe no Bittrex. O e-mail e o telefone, são os dois ou um dos dois? Como ele que é? ainda usa, eu sempre indico a questão do e-mail, que é o menos... Porque é a meia base, né? É a base e é difícil dar erro. O número tem aquela questão toda do mais 55, do 9 sem 9, então ele pode ter esse erro parcial. Agora o e-mail dificilmente vai ter erro. O máximo que pode acontecer é colocar um espaço a mais no final, ou claro, errar uma letra, mas aí consequência, né? Agora o Bittrex, o próprio RD, diferente do Bittrex que a gente tem, as IDs do Bittrex são os números de cada entidade, contato, lead, enfim. E o RD, ele usa como se fosse o ID de reconhecimento, o e-mail. Então, isso evita, de certa forma, a duplicidade. É o índice, né? É o índice. Ele evita, de certa forma, a duplicidade. Então, depois a gente vai falar um pouco melhor dessas automações, mas uma das automações que a gente tem, que é criar o lead, porque lembrando que, para criar trazer o lead do RD para dentro do Bittrex é via webhook. A gente faz a configuração de webhook dentro do RD. Do RD. Isso, e o próprio aplicativo, quando a gente instala, já fornece esse link pronto, a gente só vai lá e configura. Agora, para a gente levar do RD, do Bittrex para o RD, é através do card de automação que o aplicativo oferece. A gente já vai entrar nisso, só para matar ainda... pensando na jornada vindo do RD pro Bittrex, né? Isso. Então ele vai usar o e-mail como índice, ele pode tratar os campos que quiser. E outra dúvida que surge sempre, ele vai para lead, para negócio, só para um para outro, ou você pode escolher? A gente pode escolher para qual que a gente vai levar. A entidade, né? Isso, mas é ou. Então, ou você vai para lead ou você vai para negócio. Não dá para ir para os dois. Não dá para ir para os dois. Mas independente dos dois, se for lead ou negócio, a gente pode criar um contato. Então pode ser só lead, lead contato, negócio ou negócio contato. Perfeito. É porque tem cliente que não usa lead, né? Tem cliente que não usa lead. Aí ele vai selecionar o pipeline. Justamente. E aí ele sempre vai para a primeira fase, né? Eu lembro que tem isso também. Sempre para a primeira fase. Até porque se a gente deixa a opção de escolher para uma fase específica, ele vai acabar perdendo as automações das fases anteriores. Então, o ideal é sempre estar na primeira fase e seguir o fluxo. Pode dar erro, né? Inclusive. E pode dar erro. Então, o legal é sempre colocar ali o fluxo na primeira fase para seguir o fluxo corretamente. Boa. E uma das configurações que a gente consegue fazer hoje também é já selecionar o lead. O responsável. Porque é verdade. Quando um card é criado dentro do Bittrex por automação, se você não coloca um responsável, ele vai dar bug. Então, a automação da fase não vai acontecer. Sim. Então, ele obrigatoriamente precisa entrar com um responsável. Inclusive, aí tem um coringa, né? Que eu acho a dica quem que for usar. Porque pode ter um responsável, mas quando bater lá dentro do Bittrex, que também tem um outro lance que é a fonte, né? A fonte. Ele pode selecionar a fonte. Também. Então, tipo, a fonte RD. Isso. Aí, quando bate dentro do Bittrex com um determinado responsável e a fonte, aí ele pode fazer depois um outro mecanismo de distribuir o lead para os outros SDRs, né? Sempre tem automação. Já vai aqui um hack. Já tem automação de distribuição, né? Você pode ter lá na fase que for entrar, baseado com a condicional da fonte, você ter lá
a alteração do responsável. Sim, é um Ou a fila hackzinho. de distribuição, exatamente. É porque todo mundo acaba pedindo isso de alguma forma, né? Exatamente. Você não tá preso Sim. dentro daquele único Uma vez que caiu o responsável. dado dentro do Bittrex, aí pode disparar as Aí, automações lá. a brincadeira é Beleza. livre. Aí nós falamos da sequência onde o lead começa no RD e Isso. cai no Bittrex. Mas, variavelmente, pode acontecer também. Acontece Contrário. até. A gente, inclusive, usa RD aqui. Uhum. Do lead ele nascer no Bittrex Isso. e você quer colocar ele dentro de uma sequência de e-mail lá dentro do RD. E aí, como faz? Então, aí é o processo inverso, né? Até porque a gente pensa em juntar o marketing Uhum. do RD com o CRM do Bittrex. Só que Perfeito. o Bittrex também oferece formulários, oferece meios de captação, Sim, principalmente integrações do WhatsApp que são muito utilizadas. Então, verdade. se um lead nasce pelo WhatsApp, e você não tem ele dentro do teu RD, mas você quer ter esse parâmetro, essa análise, né? Deixar os números iguais, digamos assim, você também pode levar o lead para dentro do RD Criar ele no- através dessa automação que eu mencionei antes, justamente. Isso, E aí o campo também é livre, né? Você entendi. escolhe os campos que você quer levar. Mas ele tem que ter o e-mail, né? Sempre tendo como base o Promete e-mail. o e-mail. Até porque essa automação, o campo que é obrigatório de preenchimento para rodar é o e-mail. Entendi. Então você não precisa colocar o e-mail da pessoa, mas o campo onde está o e-mail é necessário. Eu sei que, só para me lembrar, porque eu não coloquei isso aqui na pauta, mas eu lembro que tinha uma restrição, porque ele é 1 para 1, né? Um Bittrex para um RD, né? Porque sei Isso. que a gente teve que fazer, mas aí fizemos como um adicional quando tem cliente aqui que tem um Bittrex com vários pipelines, mas tem vários RD, mas a gente resolveu meio que um agregado, é isso, né? Não, por padrão, o app é 1 para 1, né? É 1 para 1, exatamente. E a questão de ser 1 para 1, e levando em consideração que o e-mail no RD é usado como ID, Uhum. ele não causa duplicados. Sim. Então, dando spoilers assim de futuras melhorias, é algo que eu quero mudar dentro do aplicativo. É ele Legal. ter a opção de permitir duplicados. Porque hoje um dos casos que o pessoal mais usa é: o lead foi desqualificado. Chega um momento que eu mando ele para fazer uma renutrição para dentro do RD, que daí entre as outras automações que a gente vai falar depois. Mas lá no futuro ele entra em contato de novo. Eu quero tirar ele, resgatar ele de dentro do desqualificado. E hoje isso só é possível por meio de automação. Então a ideia é poder fazer isso no futuro de uma forma já do próprio aplicativo. Vamos entrar nas automações. Aí eu vou pedir para a produção de verdade lá colocar uma edição de um videozinho mostrando a telinha lá da automação. É isso. Não muito profundo, mas para quem quiser depois conhecer, se você acessar pelo Marketplace, vai ter acesso ao manual do aplicativo e lá tá bem detalhado. Também. Então nós falamos uma coisa, trazer do RD, cair dentro do Bittrex, beleza. Agora a gente tá falando da volta, só que em algum momento aqui a gente pode disparar automações. Queria que você falasse então dessa abertura, que é usar o melhor mecanismo que tem no Bittrex, que sem dúvida é as automações, né? Exatamente. O que eu acho muito genial do aplicativo é justamente isso. Ele faz ali, através das configurações, claro, de forma nativa, essa troca de leads, né, do Bittrex para o RD e do RD para o Bittrex, mas a gente trouxe opções que facilitam a vida do usuário lá no RD. Pensando que lá também tem automações, não adianta só a gente mandar o lead para lá. A gente quer que lá ele tenha um acompanhamento da mesma maneira que a gente tem aqui dentro do nosso funil, dentro das nossas pipelines. Então, hoje, o aplicativo oferece 4 automações, 4 cards de automações. O primeiro que a gente já falou, que é da criação do lead do Bittrex para o RD. O segundo é o que eu acho muito legal, porque eu já tive vários casos de clientes me dando dicas, inclusive, na hora que a gente vai instalar, de como que eles podem usar, que é o envio das tags. Sim. Vamos falar só de tag depois? Vamos falar só de tag depois. Tá. Porque tag é uma parte poderosa do RD. E aí a gente tem as tags e a remoção das tags. E a gente tem uma outra automação que também é muito legal, que é marcar como ganho e perdido. Isso ela é muita duas em gente uma. pede. Bastante, ela é 2 em 1. Aí, até para poder medir o ROI, né? Se o lead chegou até aqui, se ele realmente teve ganho ou perda, porque você mede como foi a sua campanha. Exatamente. Muita gente pede por isso. E até legal porque, assim, tem empresas que o time que tá no RD, marketing, não é o mesmo que tá dentro do Bittrex, não tem acesso. É verdade, é verdade. Já peguei casos, assim, onde o SDR faz toda a pré-qualificação dentro do marketing, dentro do RD, mas não tem acesso ao Bittrex. Então, como que ele vai saber que foi dado como ganho, ou que foi dado como perda, o motivo e tudo mais. Então, essas automações de marcar como ganho e perdido, aí entra também a da tag, que é legal. Tem ali umas artimanhas que dá para fazer junto.
para poder deixar o SDR ciente do que Legal. aconteceu com o lead dele, né? Bora falar de tag. Porque Vamos falar tag é de legal, tag. né? Porque o RD, ele. Muito do que ele é baseado, eu não sou o conhecedor profundo de RD, tá? Uhum. Mas muito pelo que eu vejo, ele usa muitas tags para poder marcar, Sim. né? Ah, esse lead aqui tá pronto, não tá pronto, esse lead aqui tem interesse nesse produto, né? São as marcações que ele faz lá. E a gente não poderia deixar de fora isso aí, né? Exatamente. Até é usado muito para campanhas. Sim. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele cliente aquele lead que nasceu do Bitrix, independente de se nasceu do Bitrix ou do RD, mas ele nasce ali do Bitrix e a gente manda como uma criação de lead nova dentro do RD. A gente pode mandar com uma tag já como se fosse uma campanha, então trazendo a fonte dele. Não só enviar a fonte, mas a diferença é que as automações no RD acontecem por meio das tags. Sim. Então, Verdade. não só de campos. No Bitrix, a gente se baseia muito pelos campos para fazer as automações, né? Verdade. E lá no RD, a gente vai por meio da tag. Então, vamos pensar nos casos de uso da tag. Os exemplos que eu mais dou, assim, para os clientes quando eu vou instalar para eles, né? Quando eu vou ajudar a configurar. Você ia, né? Agora Quando você eu não é mais. ia, quando eu ia, né? Porque quem não sabe, eu era consultora antes de ser PO, então eu era especialista Bitrix Não, agora o cliente vai fazer 24. tudo sozinho. Agora o cliente pode fazer tudo sozinho, por isso que eu me tornei PO. Cansei de instalar, falei, não, agora fica com vocês. Não, brincadeira. E aí, o uso das tags é muito legal, que, por exemplo, né, as dicas que eu dava no passado era o seguinte. A gente tem lá, então, vamos pensar no caso do nosso SDR, que tá acompanhando só lá pelo RD. Ele manda o lead dele pré-qualificado lá para dentro do Bitrix, mas ele quer saber o acompanhamento. Então, pensando nas pipelines que tem as fases, né, o funil ali, ele quer acompanhar qual fase tá e quanto tempo de cada fase. Então, a gente consegue mandar. Tendo a opção da automação de tags, a gente pode ter, por exemplo, em cada, ou por automação avançada, ou em cada fase, ter a tag respectiva daquela fase. E aí, conforme o card vai passando de fase, vai enviando a tag para dentro do RD, e assim o SDR consegue acompanhar. Então, isso foi alguns exemplos que eu dei para alguns clientes que eu sei que acabaram usando, porque realmente, para eles, fazia muito sentido, né? Quando a gente tem uma campanha aqui nossa, por exemplo, o cliente bate aqui, sei lá, interesse no GPT Maker Connect. Isso. Aí a gente vai lá, marca ele lá quando é um lead no RD, que ele tem interesse, ele vai receber uma sequência de e-mail, né, focado nisso, né, na campanha que a gente tem do GPT Maker. Realmente, bom, quem é de marketing e já conhece RD vai super se encontrar no que a gente tá falando aqui, né? Exatamente. Um outro exemplo da tag é que a gente pode unificar as duas automações, né? Que seria marcar como ganho e como perdido, ou ganho ou perdido, né? E também enviar uma tag junto. Por quê? Por exemplo, vamos usar o exemplo do perdido. O lead foi desqualificado lá dentro do Bitrix e a gente manda para dentro do RD que ele foi marcado como ganho e perdido. Só colocando um adendo ali dessa automação do ganho perdido, a gente consegue informar lá dentro do live feed do card, do lead do RD, que a venda foi dada como ganha. Então, se você usa o gatilho de conversão não sendo de oportunidade, quando dá como ganho, ele marca como oportunidade. E aí a gente pode criar automações através disso lá dentro do RD. E se ele é dado como perdido, a gente coloca o comentário também que foi dado como perdido. E a gente consegue enviar o motivo dessa perda. Ah, legal. Agora, o que a gente consegue também é, por exemplo, deu como perdido, a gente pode mandar uma tag de renutrição. E aí a gente faz todo um trabalho de campanha lá dentro do RD com essa tag de renutrição. Agora, um outro caso, vamos pensar que ele deu como ganho dentro do Bitrix, só que ele veio como oportunidade já. A gente só consegue marcar lá no RD como oportunidade uma única vez. Sim, então, se a gente manda para lá como ganho e ele já está marcando como oportunidade, você não vai ter lá um gatilho para alterar para o vendas. Dá para marcar o valor da venda lá também? Dá para marcar o valor, ele fica no comentário, né? Sim. Ele dá como ganho e manda o valor da venda. Aí campos, tudo mais, no depara mesmo, né? Mas que o aplicativo faz ali sem precisar de configuração extra é marcar o ganho com o comentário. Ele gera o comentário e marca como oportunidade. E aí a gente pode enviar essa tag de que enfim, ele ganhou. E aí com essa tag, venda concluída, enfim, qualquer tag que o cliente possa escolher, é com essa tag que a gente vai alterar por automação da oportunidade para venda, que é algo que os clientes pedem muito e foi algo que eu descobri também
instalando lá Sim. com o cliente. Que Que dá pra legal. fazer isso. Realmente está bem profundo, né? Tudo isso está no nosso help, né? Eu sei que você toma muito Tudo. cuidado, né? Criar esse material, tem muita coisa lá dentro. Ah, uma pergunta que pode estar surgindo, se talvez tenha um cliente nosso, ele usava isso, viu uma integração e não era o produto, porque eu sei que na linha do tempo a gente foi migrando, né, os clientes para esse Sim. produto. Ele pode migrar, né? Pode. Pode migrar, só entrar em contato com o nosso time aqui Sim, que ele sim, a migra, gente né? consegue atualizar pra eles. E tem limitação de volume de dado? Não tem, né? Não, não tem. Pode trafegar lá Exatamente. quantos leads, ida e volta, quanto Isso. quiser, né? Pô, Tem. bem legal. Realmente foi uma integração. Ela não é um produto que foi criado hoje, né? Foi o É, amadurecimento de muitas integrações que a gente foi fazendo, né? Desse mesmo produto, né? Para chegar nesse exatamente. escopo. E ele foi sendo melhorado conforme os clientes davam o feedback, o que é muito legal, né? Sim. Eu sempre entendo que quando o cliente traz algo pra gente, é o momento da gente olhar para aquele erro e não Uhum. trabalhar como um erro, mas como possibilidade de uma melhoria. Sim. Então, os nossos aplicativos, porque a gente tá sempre olhando para o melhor, né? Isso não dá para Com negar. certeza. Sempre buscando o melhor. Então, ele sempre vai ser passível de melhoria. Sim. Aí vai depender do cliente usar lá, testar o máximo que pode e trazer pra gente também, dar esse feedback que é muito importante, Que né? aí tem sido esse teu papel, né? De olhar os feedback, entender se está no roadmap de produto, se a gente vai atender uma camada maior, enfim, colocar isso no produto dentro de um Sim. planejamento, né? Tudo é questão de tempo também, né? As melhorias, elas não acontecem de um dia para o outro porque tem um processo, né? A gente, Sim. inclusive, o trabalho do PO é cuidar desse processo Sim. para que não atropele outros aplicativos e tudo mais. Então, chegando uma melhoria pra gente, a gente avalia, vê se faz sentido realmente, se é algo que combina com o que o aplicativo oferece, coloca para mapear, enfim, para desenvolver, faz os testes e depois que a gente sobe para todos os aplicativos, né? Legal. Bom, vou reforçar, né? Esse aplicativo que a gente está falando aqui, o RD Station Market Connector, já está no Marketplace do Bittrex e você pode baixar e testar por 14 dias. Depois, se você quiser manter, tem um valor lá de pagamento, você paga tudo por lá, via cartão e tal. Isso. Já tá tudo certinho. E se precisar da nossa ajuda, vai ter o nosso time ali, né? Dando total apoio. A gente já tem muitos clientes usando, né? Antes de lançar já tinha. Foi uma forma de ser beta, né? De alguma forma, né? Muitos clientes já estavam usando, porque a gente entendeu. Eu sei que tem parceiro, se você usa a Bittrex, mas através de um outro parceiro, só acionar o parceiro. Tem muito parceiro aqui nosso que apoia, né? Que dá apoio para os nossos aplicativos aqui, então você não vai ter grandes problemas. Olha, Amanda, eu acho que a gente foi cobrindo aqui bem bastante parte aqui da nossa pauta, né? A gente falou de bastante coisa aqui, de autonomia, de flexibilidade, de automação, das tags, né? Que eu acho que é muito claro o benefício, né? Esse benefício que o cliente vai ter de não precisar reconstruir nada e nenhuma ferramenta adicional, né? Sim. Porque ele teria custo, óbvio. Óbvio que tem custo o aplicativo, né? Porque a gente tem trabalho aí que é feito aí dentro, mas de alguma forma ele é muito rápido dele baixar, parametrizar e já sai funcionando. Sim. No mesmo dia. No mesmo dia. Se ele acompanhar bem certinho ali o help, mas também se não conseguir, pode entrar em contato com o nosso time, ele vai conseguir já tirar proveito. A CRM Think tem feito esse papel bem importante, né, de integrador aqui no país, né? A gente tem bastante orgulho disso, né? A gente tem feito muita coisa com integração, que aos poucos a gente vai entendendo se vira produto, se fica lá a integração, porque tem muita complexidade, né, de fazer uma integração virar produto. Não sei se dá para dar um spoiler. Quer dar algum spoiler de o que tá vindo por aí? Ou não? Melhor não. Tá vindo bastante coisa, não vou dar muito spoiler, mas assim, a gente tá olhando muito para esse lado de aplicativos conversarem entre si e fazerem um serviço de modo geral. Sim, boa. Eu acho que eu vou ficar por aqui nos meus spoilers, porque eu sou péssima e vou acabar contando tudo que não pode. Tá bom. A gente tem olhado bastante para isso. Inclusive, se você tem ideia, a gente tá aqui com um produto, entre em contato com a gente está sempre ouvindo os clientes, para que junto a gente crie, né? A gente que geralmente co-cria os produtos, essa é a grande verdade, né? Sim. Os clientes, eles participam muito. Por exemplo, o GPT Maker teve vários clientes que foram beta antes da gente colocar em produção. Eu falei bastante disso. O RD teve muitos clientes que foram beta e outros que vão nascer, a gente já
está pré-selecionando algumas empresas. Então, se você tem alguma ideia de algum produto, tem alguma integração que você faz aí. Inclusive, eu gravei um vídeo, acho que ele não foi pro ar, mas vai onde eu atualizei as integrações que a gente tem aqui na CRM Think, né? Que Legal. são várias. OMI, Proteus, ARD, que agora virou produto. A gente tem até Active Campaign, que é um concorrente da RD, mas não é produto. Maltic, então a gente tem várias automação de marketing que a gente tem produto. Recentemente, um cliente nos procurou para integrar, desculpa, HubSpot também, né? HubSpot Marketing. Enfim, a gente tem muita coisa de realmente de integração e a gente se orgulha nisso. Amado, acho que é isso, hein? Cobrimos toda a nossa pauta ali. Legal. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Você ficou à vontade? Tranquila? Muito. Tá bom. Você precisa vir mais vezes aqui, você sabe disso, né? Preciso. Depois, a primeira vez que é difícil, depois a gente só Depois vai. embora. Uma coisa é verdade nessa empresa: todo mundo vai participar do 24Cast. E quem não participou sempre tem a primeira vez. Sempre é a primeira vez. Então acho que é isso, né? A gente falou bastante aqui do aplicativo, que a gente tem muita alegria de fazer o lançamento aqui. Hoje seria o lançamento oficial, já tem vídeo meu, vídeo da Bruna falando, né, do aplicativo, mas ele ainda estava como beta, mas hoje, efetivamente, a gente lança esse aplicativo, tá no Marketplace. Eu esqueci de falar alguma coisa. Você sabe que esse é um aplicativo homologado pelo Bitrix e pela RD. Pela RD também. Pela RD também. Legal. Muito importante dizer isso, porque lá na página da RD, que inclusive eles estão atualizando, né? Já falei com eles essa semana, até te copiei lá no e-mail, tem um material direcionando para o nosso aplicativo. Eles foram parceiro nessa iniciativa porque eles têm a demanda, né, dos clientes dele lá. Então a gente foi parceiro. Então, se você for lá, se você procurar RD Station Market Bitrix, vai bater até no primeiro página que é da RD, né, que direciona para o nosso aplicativo, e a gente está atualizando. Então, a gente também tomou esse cuidado, né, de fazer a homologação dos dois lados, né? Sim. Aliás, primeiro a gente homologou na RD e depois a gente homologou com o Bitrix. Então tá deveras homologado, tá no ar o aplicativo. Espero que a gente possa ajudar quem utiliza esse aplicativo, né, quem pensa em utilizar. Confesso muito que eu gostaria que o Bitrix tivesse automação de marketing. Super confesso. Porque acho que a gente ficaria tudo num lugar só, mas hoje dá para fazer, mas dá um trabalho, vai ficar muito complexo e tudo mais. Já falei disso em outros, mesmos materiais também por aqui, mas tem aí essa possibilidade. Acho que é grande, quando a gente pensa em produto, é isso, a gente trazer possibilidades. Se lá na frente mudar, tá tudo certo, foi bom enquanto durou, né? Mas a gente tem essa consciência que hoje nós vamos ajudar os clientes em relação a isso. Amanda, quero te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho aqui, né? Que você tem feito lá junto com o João, com o William, que é o time de produto que tem cuidado aí dos produtos dos que já estão lá no Marketplace e dos que vão chegar. A gente segue, a gente tem um plano aí, até o final do ano vai ter mais produtos no Marketplace, estamos trabalhando para isso, porque não é fácil, né? Como você bem disse aqui, mas a gente está bem contente com o resultado, os feedbacks que a gente tem recebido de todos esses produtos. Legal. Obrigado. Volte mais vezes. Voltarei. Tá bom. Galera, obrigado por quem chegou com a gente até aqui. Mais um episódio aqui entregue. Então, se você ainda não conhecia e tem interesse, é só entrar no Marketplace, baixa, testa por 14 dias ali. Lembrando que você precisa ter uma versão do RD Station que permite usar API. Se eu não me engano, acho que todas lá que são do plano pago, tá bom? Não esquece, segue a gente aqui no canal do YouTube. Se tiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas. E, é claro, a gente se fala em breve no próximo conteúdo. Até lá.